nerds e nerds! Hoje nós estamos aqui de novo com mais Surfista Prateado. Dessa vez, Origens. As Origens, a edição capa preta da Salvat. Essa aqui já é, né? Parte da expansão. Isso, já é parte da expansão, não é? Porque com a expansão, vamos lá. A primeira coleção, uma breve explicação. A primeira coleção da Salvat, quando ela saiu logo originalmente a capa preta, tinha algarismo arábico 1, 2, 3, 4 tal, e a previsão era de 1 a 60. Exatamente, tá aqui. A previsão era de 1 a 60. Uma lombada linda. Isso, é. Uma lombada linda. No nosso caso aqui, né? Aqui tá com a lombada em 3D porque tem os itens da coleção aí dos action figures. Mas aí quando a Salvat anunciou a expansão, inicialmente ela tinha pensado, se eu não me engano, em mais 60 edições, que seriam uma parte prévia, não é? Com histórias clássicas, e essa parte prévia sai justamente com o algarismo romano, e essa aqui então equivale ao número 14 dessa expansão prévia. E as edições, as histórias mais novas, elas seguiram a numeração arábica, 61, 62, 63 e por aí vai. E aí a lombada, a intenção era realmente fazer um acréscimo da lombada. É bem verdade que já foi anunciada uma nova expansão da expansão, e enfim. Sempre. Já Apesar que são histórias muito boas. Sim, vale de fato, a pena adquirir. Eu particularmente, né, tudo que eu peguei, eu não fiz a lombada, mas tudo que eu peguei eu gostei bastante. Né? E essa história é uma delas. Então, eu sou fãzão do Surfista Prateado. Um dos personagens, o Surfista Prateado, para aqueles que não sabem ou não viram nosso olha vídeo, o nosso convidado aqui, isso. Nosso ilustre. Ele é criação do Stan Lee. Lendário Stan Lee com o magnífico Jack Kirby, né? Então, duas lendas dos quadrinhos da aí marca, que se juntaram, né, e criaram dois dos principais expoentes, realmente. Isso, icônico. E não estamos falando só de um personagem qualquer, estamos falando de um dos personagens preferidos do Stan Lee. Do próprio Stan Lee. Que para ele liberar, ele já declarou. Para ele liberar, inclusive, para outros roteiristas trabalharem com o surfista, nossa, é um parto. Tem que convencer, porque ele tem realmente um apreço especial pelo Surfista Prateado. Então, não é à toa, né? Pela grandeza que o personagem representa, por todo o background dele, a vida cotidiana dele, né? Aqui na Terra, aprisionado, enfim. Então vamos lá. Essa edição compila 5 edições do Silver Surfer, né? É isso. Edições de 1 a 5. De 1 a 5, histórias variadas. Isso. Que são basicamente o surfista rememorando sua origem, né? Como ele surgiu. Né? Você vai perceber realmente que a arte, ela é nostálgica, a gente pode classificar assim, né? Nos quadrinhos. É uma arte bem plana, né? Você vê as cores bem chapadas assim e tal, mas é um estilo dos anos 80. Exatamente, mas é fantástico. O surfista, ele é retratado de forma magnífica. O Galactus, né? Afinal de contas, o Galactus aparece logo na primeira história, afinal de contas, a origem do surfista é vinculada ao próprio Galactus. Mas é fantástico a maneira como a expressividade do corpo dele, a expressão corporal, depois vai ter as fotos, as imagens, mas a expressão corporal por conta dos dilemas dele, né? É uma coisa você percebe realmente o drama dele. É uma coisa que chama muita atenção nas histórias do surfista de uma forma geral, e aqui não é diferente, são os diálogos, que tem uma carga filosófica muito, né, assim, bem intrínseca, assim, Exato, bem presa ao personagem. Filosófica, ética e moral também. Os diálogos para mim são os melhores, né? Que é aquele dilema dele ele é um ser alienígena, o mundo dele ia ser o banquete do Galactus, eles tentaram de todas as formas impedir que o Galactus chegasse ao mundo dele, fracassaram. Exato. E o Norin, que é o nome do surfista prateado, ele, numa atitude desesperada e como último recurso, vai ao encontro daquele ser que estava vindo. Isso. E aí ele oferece a sua vida para servir ao Galactus em troca de que o mundo dele fosse poupado. Porque a intenção do Norin Radd, assim, diga-se de passagem que ele era inquieto. Sim. Porque a sociedade lá do planeta dele já estava num grau de evolução absurdo. Guerra já era coisa de um passado longínquo. Isso.
Então a população, em livros de história. isso, a população ela estava acostumada à vida de festas, banquetes, não tinha nada com o que se preocupar. Mas só que ele tinha a cabeça fervilhando, porque não, a gente não pode ficar acomodado, a gente tem que fazer sempre alguma coisa para melhorar. Mas aí falar, mas melhorar o quê? Já tá tudo ótimo, tá tudo uma maravilha. E aí, resultado, quando o Galactus chega, aí ele se oferece e com a nobreza é dupla. Sim. Porque ele fala que foi, né, no sentido de tentar proteger o próprio planeta, mas também para que ele possa garantir que Galactus nunca vai devorar um planeta que tenha seres tão evoluídos. Que exatamente. Então ele fica com essa missão de achar outro planeta que pudesse satisfazer Galactus, mas que não fosse destruir civilizações sencientes. E assim ele faz durante muito tempo. Até encontrar a Terra. Exatamente. Né? E aí, eles, por reconhecer, se identificar com a humanidade, ele se revolta contra o Galactus e o Galactus drena uma parte dos poderes cósmicos dele, ainda assim ele fica extremamente poderoso. Exato. E cria a barreira intransponível que deixa ele aprisionado na Terra. E aí veja o fardo, não é? Porque o planeta o odeia. Exato. Então, tudo é culpa do surfista prateado. Então ele é obrigado a ficar num planeta, embora ele seja uma criatura essencialmente boa, ele é obrigado a ficar preso num planeta que não compreende e não o aceita. E aí os diálogos das crises, digamos assim, existenciais dos surfistas são muito profundos. E embora trate-se daquelas obras que a gente já falou, né, do didatismo, né, que se explica muita coisa. Até os próprios dilemas, para quem não está acostumado, esta rajada cósmica, né? E até os próprios dilemas dele, quando ele começa a entrar nesse monólogo, nessa introspecção, pode parecer maçante para quem não está acostumado ao estilo, tanto o estilo de escrita, quando se trata do surfista prateado, e também ao estilo da própria filosofia que está empregada ali no discurso dele, naquele discurso para ele mesmo, né? Ele decidindo, ele fala, não é possível, a humanidade não me aceita, eu estou fadado a ficar preso num planeta que ninguém me aceita, e o que é que eu faço com isso? Eu continuo ajudando eles, eu largo de mão, e aí ele nunca consegue largar de mão. Sim. Né? Justamente pela essência boa, porque ele é a bondade em essência. Em essência, a segunda história é sobre uma invasão que aconteceu ao planeta Terra e ele é o único ser que percebe essa invasão. Isso, porque os seres, eles conseguem ficar invisíveis e tal. Inclusive eles falam isso, né, que a sociedade nossa é tão primitiva que não consegue percebê-los. Isso. Tem uns diálogos nesse sentido. E no intuito de defender, fica parecendo que é o surfista prateado que está acabando com tudo. E mais uma vez, nesta edição, ele inclusive faz um outro sacrifício, porque ele tem uma oportunidade de ir embora da Terra. E ele se sacrifica. Vou dar detalhes, né, porque as pessoas vão ler na história, mas enfim, ele tem uma oportunidade. E tem um paralelo com a parábola por conta da moça que tenta, né? Então tem dela, da própria questão da invasão, enfim. Exato. As histórias estão bem linkadas, bem conectadas. Aí tem uma história também na sequência do Mephisto, é fantástica. Que é uma das que eu mais gostei. Porque o Mephisto, ele é um personagem, sei lá, é sui generis, né? Porque e eu gostei um demônio eu gostei com poderes dessa edição, ali. porque ele realmente faz o papel do diabo. Isso. O papel dele é tentar o surfista, porque ele fala, porque o objetivo dele é, ele poderia destruí-lo. Isso. Mas o objetivo dele é corromper a alma do surfista. Porque que prêmio não seria a alma do surfista prateado corrompido? E ele vai e tenta de todas as formas corromper o surfista prateado. E de novo, tem umas páginas assim que vamos colocar as imagens aí. Tem umas páginas. A arte do John Buscema é um negócio espetacular. É um negócio que não vai ficar devendo. Isso. E de novo, os diálogos aqui com aquela carga profunda, né? Porque Mephisto não entende como é que essa pessoa é incorruptível desse jeito. Eu tô tentando de tudo, até que ele apela, tal, enfim. Vocês vão buscar, vão ler, vão a história, se deliciar. Ela tem um plot twist assim que eu achei espetacular, Isso. muito boa, né? Depois tem uma história do Thor,
Isso. Onde o Na surfista verdade, é enganado pelo o Loki. Loki tenta enganar o surfista para ver se agora, quem sabe, ele consegue derrotar o irmão Thor. Né? E também, né, novamente tem uma reviravolta depois. E a última história, que é uma história tocante, né, que é a história que ele encontra com o físico, um amigo. Isso. E aí tem uns desenrolares, assim, e aí a história é uma história bastante tocante. Porque é mais uma vez não é nem uma invasão, na verdade a Terra é um inimigo do X-Men, o Estranho. Isso. Né? Ele vem à Terra e o surfista vai enfrentá-lo. Isso. E ele vem meio que pra acabar com a Terra. Com tudo. Né? Destruir. E aí o surfista vai justamente tentar. O que eu gosto de todas essas histórias é que todas essas, o surfista, se você for ver, todas elas têm um sacrifício. Ele sempre abre mão de alguma coisa. E normalmente é abrir mão de fugir. Algo grandioso para poder. Algo de conseguir. Geralmente o que ele abre mão é justamente a chance de conseguir se livrar, né? De conseguir fugir dessa barreira intransponível que Galactus deixou, aprisionando ele na Terra. E aí ele sempre se sacrifica por uma população que não aceita, que continua não aceitando, que hostiliza ele, apesar de ser constantemente hostilizado, ainda assim ele tem um amor pela humanidade a ponto dele abrir mão dos seus maiores bens dos seus maiores desejos, né? Para defender. É um negócio assim, as histórias do Stan Lee num dos seus melhores momentos. Tem uma curiosidade dessa edição que eu queria partilhar. Quando o Stan Lee inicialmente concebeu o Surfista Prateado juntamente com o Jack Kirby, eles pensaram no surfista como um ser de energia pura. E aí o Stan Lee juntou justamente com o John Buscema e fez esse desenho que ficou icônico. Exato, né? Esta figura icônica aqui. Exatamente. E isso gerou uma briga entre eles. Demorou bastante tempo, inclusive, para eles se resolverem. Porque o Jack Kirby se sentiu traído, né? Porque o Stan Lee deu uma forma para um ser que para ele era incorpóreo, enfim. Mas... E aí, como é de costume, né, nas edições da Salvat, tem realmente o esse no final. Agora as capas originais. Vale deixar claro que não tem a história até aqui, porque é justamente a história de origem, né? Então, sim. Na verdade, como a história está sendo contada como se fosse a primeira vez. Tem o Marco Lopoi, como sempre, né? Isso, ele sempre fazendo aqui um comentário. E realmente, essa parte aqui atrás, ela fala justamente isso. A inspiração de como foi, não é? Quem chamou de surfista ou não, porque uma pessoa ia ser tão poderosa, mas como tentar dar uma imagem que fosse icônica. E realmente a ideia de uma pessoa que sai singrando o universo em cima de uma prancha uma coisa fantástica. É um personagem que ele poderia ser ridículo se fosse mal trabalhado. Tinha um potencial absurdo realmente para ser um dos mais ridículos heróis. Entretanto, para mim é um dos mais sublimes. Isso. Eu considero... as histórias dele são de uma profundidade. Assim, quem gosta de histórias um pouco mais cerebrais, gosta de um diálogo de um nível poético, vai achar que... E é uma pena que aqui no Brasil... Eu lembro que quando eu colecionava antigamente, na época dos formatinhos e tal, eu lia muito a história do surfista. Mas hoje em dia, nessa onda aí dos encadernados e tal, tirando a Salvat, a Panini tinha... Tudo bem, eu tô falando da época que eu voltei a colecionar, coisa de 5 anos pra cá, vai. Mas, tirando uma ou outra obra que eu encontrei assim isolada, né? Na verdade eu consegui comprar uma que é um compilado de histórias que de certa forma acaba falando um pouco da origem dele de novo. Que a Salvat tem a capa vermelha, né? Tem essa capa preta, tem uma capa vermelha. Mas na verdade era uma da Panini, essa que eu consegui. Então, assim, muito pouca coisa. A gente falou do Parábola, que saiu também pela Panini. Excelente. Fantástico. Excelente. Mas aí teve uma outra, enfim. É uma pena, porque é um personagem que ele pode sim, ele tem um potencial de explorar, para você poder explorar tanto o dilema aqui. Que inclusive, agora que estamos em tempos de filmes da trilogia infinita aí, né? Da Guerra Infinita, a participação dele na Guerra Infinita é algo crucial. É crucial. Vamos ver. É uma pena, não vai aparecer. E aí já falaram, né, que não vai. Nem não vai. Eu vi pelos trailers. Mas eu digo as assim, cenas onde ele estaria inserido, eu já vi que tem outros personagens. Entendi. Por exemplo, não é spoiler porque não tá no filme e tá no trailer.
o surfista é a primeira pessoa a alertar o Stephen Strange da vinda do Thanos, e ele faz isso caindo no Sanctum Sanctorum. Já aparece lá que quem tá no lugar dele é o Bruce Banner. Exatamente. Então, já vimos que vai ter substituições. É uma pena, né? Agora que os direitos da Marvel, né, se fundiram aí, a Fox foi adquirida pela Disney, tinha um potencial, porque os direitos dele realmente estavam do lado da Fox. Tinha aí a chance de unir esse universo. Vamos ver. Não vai ser agora. Vamos ver o que o futuro vai nos trazer. Infelizmente parece que vai ser agora. Então, só mais uma ressalva. De novo, aos distribuidores. Eu comprei, quando eu fui adquirir a minha, Gerson sempre separa para mim com o maior cuidado. Gerson é um jornaleiro lá da gente, né, que Ave Maria, acompanha a gente desde criancinha. Verdade. E ele sempre separa com o maior cuidado e tal. Então, mas dessa vez acho que ele se passou. Eu também, quando eu passei lá, já foi na correria. E a minha veio com danos realmente lamentáveis. Porque para uma edição que é para um colecionador. E desse porte, né? Exato. Porque não é realmente uma edição qualquer. Então, gente, sei lá, na hora de distribuir, instrua quem vai levar. Não, e a Salvat, ela tem feito esse papel, por um lado, muito bom, de trazer obras memoráveis por um preço justo, digamos assim. Mas, por outro, ela tem pecado realmente na qualidade de algumas das suas edições. E você teve aqui uma edição danificada. Alguns vídeos atrás eu falei da minha edição do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, que aí foi com a questão de pintura. Faltou cor. Porque aqui... impressão ruim. Aqui ainda é a distribuição. Sim. Mas no caso da de Eduardo, realmente... Então assim... Cuide um pouco melhor do seu... são os fãs, exato. Estamos deixando o nosso rico dinheirinho aí com vocês. E você, quando compra um produto, em tese, você paga por um produto perfeito. A gente até aceita pequenas imperfeições, mas algumas são gritantes. A minha mesmo, umas 10 páginas da edição estavam danificadas. É um negócio assim que não dá para ignorar. Pois é. Enfim. Então fica aí mais uma vez o nosso apelo. Enfim. E se você acompanhou até aqui... Quem sabe, deixa um joinha aí pra gente. Compartilhe, como diz Eduardo. Sim. Espalha a palavra. Espalha a palavra. Junte os nerds do universo. Isso. Né? Dos nerds do universo. Exato. Univos. E se você ainda não está inscrito, né, também não custa pedir, faz a inscrição aí, aciona o sininho aí para receber as notificações. Toda semana tá saindo coisa nova. A gente tá em tudo. A gente tá em Twitter, Facebook, G+. Exato. Estamos em todos os lugares. Instagram, Facebook, então tá em tudo. Então se inscreve em tudo aí. Beleza? Beleza. Então, finalizando este vídeo, por favor, Youssef, para este personagem que singrou todos os planetas da galáxia e ficou aqui aprisionado na Terra, nossa frase de efeito em homenagem ao surfista. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, e para que consigamos de uma vez por toda conscientizar a humanidade do valor do surfista e quebrar a barreira intransponível do Galactus, Bazingues que é Lucinerdes. Grande abraço, pessoal. Grande abraço, gente. Valeu.